Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal O Top da Política. E desde já, peço o seu like. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E se gostar, deixe o seu comentário. Hoje vamos falar sobre a fraude no INSS, onde associações descontavam mensalidades de aposentados e pensionistas sem autorização. O escândalo tem sido explorado pela grande imprensa como mais uma crise no colo do governo Lula. E é importante lembrar que trata-se de um episódio iniciado em 2019, no governo Bolsonaro. Isso virou uma grande guerra de narrativas. O governo federal começou a devolver o dinheiro desviado de aposentados e pensionistas do INSS. A primeira devolução de R$ 292 milhões é apenas uma pequena parte do que terá que ser ressarcido depois da revelação de um esquema bilionário de fraude. Eu sou Mariana Schreiber, da BBC News Brasil em Brasília, e te explico neste vídeo como as investigações mostram que esse esquema funcionou e como as vítimas serão recompensadas. Lembrando aqui que a descoberta da fraude criou uma guerra de narrativas. De um lado, o governo Lula diz que o esquema começou no governo Bolsonaro e só foi descoberto porque a atual gestão investigou o caso. Já os bolsonaristas culpam apenas a administração petista, período em que os descontos ilegais dispararam. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023.
O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de um ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia! Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e a gente está vendo aí todo o jogo de retórica criado pela extrema-direita para tentar culpar o governo Lula de alguma maneira pelo que aconteceu ali em relação aos descontos indevidos do salário de aposentados e pensionistas por associações. A gente já sabe que esse esquema, inclusive, começou antes do governo Lula, ganhou muita força entre 2019 e 2022, já tem matérias sendo divulgadas em vários portais de notícia, inclusive, trazendo a informação de que servidores que denunciaram as fraudes passaram a ser ameaçados de morte e como a grande mídia tradicional também corporativa ligada ao mercado financeiro não cita, o Sindinap, que é o sindicato que o Frei Chico, irmão do presidente Lula, é vice-presidente, desde 2019, através da doutora Tônia Galetti, denuncia esses descontos indevidos, que simplesmente foi ignorado. Só para vocês terem noção, por exemplo, em 2019, o Procon de São Paulo alertou a gestão do então presidente à época, Jair Messias Bolsonaro, sobre descontos indevidos. Isso já tinha sido dito, tá? Também um funcionário do INSS denunciou as fraudes e passou a ser ameaçado de morte. Essa informação foi divulgada recentemente, inclusive, pelo Jornal Nacional, viralizou no Brasil inteiro. E, na prática, o esquema de roubalheira, ou de desvio de dinheiro público, ou de facilitação de desconto de aposentados e pensionistas envolvendo o INSS, aconteceu e teve o seu boom durante o governo Bolsonaro. Tanto que, ainda lá em 2021, a gente viu isso sendo divulgado na denúncia feita pelo funcionário que foi ameaçado de morte junto com outros colegas no próprio INSS, que em 2021, aquela época, a Polícia Federal do Bolsonaro, aquela que ele disse que queria controlar e que se ele não conseguisse controlar por causa do delegado-geral, ele trocaria o delegado-geral, se ele não conseguisse controlar por causa do ministro, que ele trocaria o ministro, mas que ele não ia esperar né, vamos usar essa palavra aqui, a família dele ou algum amigo dele para depois ele fazer alguma coisa. Palavras do senhor Jair Messias Bolsonaro na época. Lá em 2021, ele sancionou sem vetos um projeto ali que, em tese, daria fim ao controle dos descontos do INSS, ou seja, ele não fez nada para impedir tudo isso. E aí a extrema-direita criou essa narrativa, que o Lula fez isso, que o Lula fez aquilo. O Estadão já está divulgando que a corrupção assombra o governo Lula. Qual corrupção que assombra o governo Lula? Se foi o governo Lula que descobriu a fraude nos esquemas do INSS, que o Bolsonaro estava sendo informado desde 2019 e ignorou. E aí, meus amigos, olha o que aconteceu de interessante. A CNN tem um quadro de debates ali que eles fazem, né? E que eles levam sempre um representante da direita e um representante da esquerda para debater. E aí aconteceu esse debate com a presença do deputado do PT de São Paulo, Alencar Santana, versus o senador pelo PL do Distrito Federal, Isalci Lucas. E pasmem, o Isalci Lucas confessou que a roubalheira estava acontecendo e que ele foi informado ainda no governo de transição, ou seja, a saída do governo do Michel Temer para a entrada do governo Bolsonaro, ele foi alertado por servidores do INSS sobre essas fraudes que estavam acontecendo, esses descontos indevidos de aposentados e pensionistas, e ignorou.
Senador, o senhor acaba de assumir que o governo Bolsonaro sabia dos roubos e não fez nada. Eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro, que imediatamente fez todo o estudo e editou a medida provisória 871, que eu fui o presidente. Levou a Polícia Federal? Essas foram as medidas a Polícia Federal, senador? Você levou a Polícia Federal, o governo Bolsonaro não abriu investigação. Senador, o senhor acaba de assumir que o governo Bolsonaro sabia dos roubos e não fez nada. Você mesmo disse agora que recebeu denúncia, levou ao Bolsonaro, não foi tomada uma providência por parte da polícia. Não foi tomada nenhuma investigação sequer interna por parte do INSS. Não foi feita nenhuma investigação por parte da Controladoria Geral da União. O senhor acabou de assumir. O senhor prevaricou e o presidente Bolsonaro prevaricou. Cometeram crimes. Isso demonstra a participação de vocês, o conhecimento de vocês. E demonstra que vocês não querem investigar, porque se quisesse ter investigado lá atrás. Mas não, vocês querem agora atrapalhar a investigação porque tem medo dela. Vocês não fizeram nada e o senhor acaba de assumir aqui ao vivo. É uma vergonha. Se for aberta a CPI, eu quero que o senhor vá lá, seja convocado e lá dê esse depoimento. Diga o dia que recebeu a denúncia, qual providência efetiva foi feita para se investigar, qual encaminhamento que o senhor fez à Polícia Federal, ou ao Ministério Público Federal, ou à Controladoria Geral da União, e aquilo que o presidente Bolsonaro fez. O senhor acaba de assumir aqui, ao vivo, que o senhor não fez nada para apurar nem o governo Bolsonaro.